Fala aí, Gabriel, de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando aqui sobre Jurassic Park. Mais uma vez, hoje eu vou estar falando sobre o T-Rex em Jurassic Park. O porquê o T-Rex sempre perde, digamos assim, em Jurassic Park. Antes de começar o vídeo, eu vou ter que tirar várias coisas do caminho. Várias coisas pra gente poder analisar de forma sem entender por um lado nem de favoritismo, nem de achismo, mas sim da parte do realmente porquê que os produtores fazem isso. Então vamos lá. Primeiramente, o que eu, WA, penso sobre isso. Eu gostava muito do T-Rex, ele era um dos meus dinos favoritos, mas justamente os fãs do T-Rex começaram a me fazer não gostar do T-Rex. O fã do T-Rex eu acho muito chato, cara. O T-Rex perdeu o Jurassic Park 3 e eles ficaram décadas reclamando por causa de uma derrota. A gente não tá falando aqui deles estarem cansados de ver o T-Rex sempre perder como é atualmente. Não, foi uma derrota, eles ficaram chorando durante décadas. Em Jurassic World deu uma aliviada, mas depois de ter começado a falar de Jurassic World. E até hoje reclama de qualquer coisa. Se o T-Rex perde qualquer coisa, reclama. E não necessariamente é por causa que é sempre a mesma coisa, mas sim porque o T-Rex perdeu. Isso me incomoda bastante, mas não é o caso. Eu acho o T-Rex muito chato. Mas enfim, tirando isso, não vai ser um vídeo para justificar a derrota do T-Rex, mas sim explicar o porquê que aconteceram. Vamos lá. Segunda coisa. Um argumento que alguns fãs de T-Rex usam, outras pessoas também, mas principalmente fãs de T-Rex, é que os produtores odeiam o T-Rex. Cara, não, pelo amor de Deus, eles não odeiam o T-Rex, não faz sentido isso. O T-Rex tá na logo, o T-Rex é o símbolo do filme, não é por isso que eles odeiam. Então, tirado esse do caminho, vamos lá. Continuar agora a analisar tudo e o porquê que o T-Rex sempre perde. Bem, vamos começar. O T-Rex, digamos que ele sempre perde, entre aspas, porque ele é considerado pelo público geral. Se a gente for analisar no canon, a gente sabe que o Espinossauro, o Gigannossauro e a Indominus são mais fortes que o T-Rex. Mas se a gente for analisar pelo público geral, eles veem o T-Rex como o dinossauro mais forte de todos. E é por isso que eles usam o T-Rex, eles fazem o T-Rex perder para demonstrar a superioridade do outro dinossauro, demonstrar que é mais forte que o T-Rex. Porque sim, pro público que não é fã, o público mais leigo, eles veem o T-Rex como, muitas vezes, não tô generalizando, falando todos, mas muitas vezes, na maioria das vezes, eles veem o T-Rex como o dinossauro mais forte, o dinossauro mais poderoso, e é por isso que ele perde. Mas vamos analisar, enfim, isso de forma extremamente resumida, vamos analisar agora por cada luta que nós tivemos. Então vamos começar com Jurassic Park 3. Em 1993 nós tivemos Jurassic Park, que nós tivemos o T-Rex como uma das grandes vilãs do filme, mas o foco principal foi nos Velociraptors. E um filme depois tivemos novamente o T-Rex, dessa vez não um T-Rex, mas dois tiranossauros. Os Raptors foram deixados mais de lado e o T-Rex foi a grande ameaça do filme. E também não foi só um, foram dois para ficar menos repetitivo. Jurassic Park 3 então estava na hora de fazer o filme. E o que teríamos em Jurassic Park 3? T-Rex novamente como uma grande ameaça, nós já tivemos T-Rex como grande ameaça 2 vezes atrás. Colocar um terceiro T-Rex para modificar um pouco. Era muito interessante trazer um dinossauro novo, uma espécie nova para ser o grande antagonista do filme. Vamos lembrar, o Jurassic Park estava fazendo um negócio mais cientificamente correto na época, mas no Espino não tinha muitas informações do Espino e era até que plausível o porquê o Espino poderia derrotar um T-Rex. Até hoje em dia, se os dois fossem lutar, mesmo com o T-Rex e o Espino atual. Embora o T-Rex tenha mais vantagens, sim, ainda seria possível um espinossauro derrotar um T-Rex. Então, era plausível trazer um Espino, que seria uma ameaça tão grande quanto, se não pior, que o T-Rex para o novo filme. Era bastante interessante isso, não só para não ficar repetitivo, mas também para o marketing. Eles vão vender mais T-Rex, mais brinquedos de T-Rex. É interessante trazer algo novo para vender mais. Então, eles trouxeram o espinossauro. E a luta contra o T-Rex, ela não poderia ser deixada para o final, porque essa luta serve para demonstrar a superioridade do espinossauro. Se ela for deixada para o final, seria interessante ver o T-Rex derrotando o Espino no final. Provavelmente sim, seria interessante com uma luta final e o T-Rex derrotar o Espino. Mas vamos lembrar algumas coisas. Jurassic Park não é sobre luta de dinossauro. Isso é uma coisa que Jurassic World começou a fazer de fato, porque foi lá que começou as lutas para cena de ação. A luta de Jurassic Park 3 não é a mesma cena de ação, né? Mas foi em Jurassic World que começou as lutas para serem usadas como cenas de ação nos filmes de Jurassic Park. Jurassic Park não é sobre luta de dinossauro, não precisa ter luta de dinossauro em Jurassic Park. Ok? Então por isso que não teríamos uma luta final, embora seria interessante o T-Rex derrotar o Espino na luta final. Mas também eles queriam um dinossauro pior que o T-Rex.
Então se o T-Rex derrotasse o Espino na luta final também não faria muito sentido. A luta precisaria ser no início do filme para que desde o início você já tivesse na mente que aquele dinossauro é mais perigoso que o T-Rex e seguir o filme com ele. Por isso a luta acontece no início. Se a questão da luta poderia ser mais desenvolvida ou não, aí é outra questão. Mas é por isso que o Espinossauro mata o T-Rex no começo do filme, para demonstrar que é um dinossauro mais perigoso. Isso ajudaria o filme a vender mais, ficaria menos repetitivo e mais interessante para o público. Infelizmente não foi esse o caso que aconteceu, justamente por causa de favoritismo, o que não tem nada de errado você não ficar feliz com o resultado de uma luta. Mas a ideia era deixar mais interessante para o público um dinossauro mais perigoso, mas acabou não acontecendo. Enfim, não vem ao caso. Acho que deu para entender bem a questão de Jurassic Park 3. Então vamos lá para Jurassic World. Em Jurassic World nós não vemos o T-Rex com clareza até o final do filme, onde o T-Rex é tratado com bastante respeito, com a cena abrindo e tudo mais. O portão abrindo e o T-Rex indo. É uma cena que eu trato o T-Rex com bastante respeito, de fato. Mas na luta em si, o T-Rex não serve para lutar nesse filme, só se está ali para a luta. E consegue dar uma boa luta na Indominus. E temos um momento que a T-Rex acaba caindo, a Indominus vai finalizar a Rex, certo? Isso daí aconteceu, dessa vez não foi para demonstrar que a Indominus é mais forte que o T-Rex. Isso já tinha sido estabelecido mais cedo no filme. Não através de diálogos. Isso daí não era para mostrar que Indominus é o T-Rex, mas sim é para dar uma tensão no público. Isso não é para inferiorizar o T-Rex ou fazer a Indominus parecer superior, como foi com o caso do Espino. Para fazer o Espino parecer superior, ele matou o T-Rex. Não foi o caso nesse filme. Esse filme não foi para deixar a Indominus parecer superior, mas sim para causar uma tensão no público, deixar o público aflito, pensando que a T-Rex vai morrer. E é por isso que ela foi derrotada pela Indominus, entre aspas, em Jurassic World antes da Blue aparecer. Depois nós temos Jurassic World Dominion. O filme começa com a cena do Cretáceo, onde o T-Rex encontra o Giganotossauro. E o Giganotossauro mata o T-Rex numa luta relativamente rápida. E por que isso aconteceu? Vamos lá. Isso é um foreshadow para o que aconteceria mais pra frente no filme, que seria a luta final. A questão de ser termos esse foreshadow, tem gente que fala que um Giganotossauro nunca derrotaria um T-Rex e tudo mais. Essa não é a questão. E sobre o Giga nunca derrotar o T-Rex, não é exatamente assim. O Giga poderia sim derrotar o T-Rex na vida real, mas não é o caso desse vídeo. A questão é que, se o T-Rex tivesse derrotado o Giga no começo, você não teria a preocupação lá pro final do filme sobre o T-Rex contra o Giga, certo? Você já saberia, o T-Rex derrota, e também não funcionaria bem como foreshadow. Essa luta aí do período Cretáceo, ela serve muito mais pro plot do filme, pra ter a vingança da Rex, para termos a Rex como tendo sua vingança e lá pro final, tendo uma backstory pra ela, né? Tendo um foreshadow pro filme. É muito mais a questão do plot desse filme, não é pra essa luta não é pra inferiorizar o T-Rex. Mais pra frente nós temos dois enfrentamentos do T-Rex com o Giganotossauro. O primeiro deles é lá quando o T-Rex vai comer um cervo e chega o Giganotossauro e rouba o cervo. Essa é uma das lutas que não é exatamente uma luta, mas um confronto assim, que eles têm. E é umas cenas mais realistas assim, de interação de dinossauro da saga. Mas enfim, o Giga expulsa o T-Rex. Isso daí simplesmente o T-Rex pra mostrar que o Giga está junto com o T-Rex, para demonstrar que eles têm uma rivalidade. Enfrentamento não é necessariamente que o T-Rex perdeu, às vezes só achou que não valia a pena e foi embora. Enfim, é pra demonstrar que eles ainda têm a rivalidade, começar a construir pra luta final. Falando da luta final, vamos lá. A luta, temos aí a briga entre o T-Rex e o Giganotossauro. E nós temos a cena em que o Giganotossauro derruba a T-Rex e tem o rugido da vitória, derrotando a T-Rex. Isso daí foi, na verdade, um efeito que era pra ter dado o mesmo efeito de deixar o público aflito, tenso, como foi em Jurassic World, mas não funciona porque o filme estava meio rushado. Aí é questão da produção do filme, também não foi uma cena pra falar, olha como o Giga é superior que o T-Rex. Não foi exatamente isso, foi mais pra deixar o público aflito. Que o Giga, ele é maior que o T-Rex e o Giga nunca foi dito como um animal mais forte que o T-Rex na saga.
assim, necessariamente. Ele sempre foi mostrado como um animal que tem a capacidade para derrotar um T-Rex. Mas nunca necessariamente como um animal mais forte que o T-Rex, como foi o caso do Espinossauro, por exemplo, e da Indominus. O Giga ele tem a capacidade para derrotar um T-Rex e ele estaria derrotando... Era para deixar o público aflito a cena da Rex deitada lá, talvez morta. Mas acabou não acontecendo por motivos da produção do filme, que não conseguiu construir bem essa cena. Depois nós temos Jurassic World Game Cretaceous. E agora nós temos Espinossauro de volta e agora ficou complicado, né? O Espinossauro já gerou a polêmica. O Espinossauro derrotando o T-Rex de novo deixaria os fãs do T-Rex muito irritados, porque já estão irritados desde a luta de há mais de 20 anos atrás. E se o Espinossauro ele conquistou muitos fãs e também já existia essa polêmica, caso um T-Rex derrotasse o Spino, os fãs do Spino ficariam irritados e não valeria muito a pena. Mas eles encontraram uma forma interessante de lidar com isso. O Espinossauro já foi estabelecido como um dinossauro mais forte que o T-Rex. Isso já foi estabelecido em 2001. E para não ficar um furo de roteiro óbvio na saga, eles decidiram eles encontraram uma solução para isso. Nós temos o enfrentamento onde eles estão sendo controlados pelo chip e, além disso, a gente vê com o touro que animais sendo controlados pelo chip talvez não conseguem se defender como eles não necessariamente agem como eles agiriam naturalmente. Então, o espinossauro que estava sendo controlado pelo chip, você não sabe como ele sairia na batalha. Poderia ter saído ainda melhor ou ele poderia ter saído pior. É algo que fica completamente para a interpretação de quem quiser ver, de quem estiver vendo, né, do que você quiser acreditar. Isso fica claro. Mas o que nós vemos na luta, o Espinossauro ele derrota a T-Rex e isso serve para ser uma cena mais emocionante e de desespero pelos vilões estarem ganhando, né, deixar essa impressão para o público. E de novo, não é uma cena que só está lá para mostrar o T-Rex perdendo porque sim, e não simplesmente porque o T-Rex estava no lado dos mocinhos, entre aspas. Se o T-Rex fosse um dos vilões, era ele que teria, o Spino tivesse no lado dos mocinhos, seria o papel inverso. E depois disso, nós temos a revanche, também entre aspas, do T-Rex e do Espinossauro, onde o T-Rex ataca o Spino e o Spino, ele ao invés de lutar, foge porque estavam dois T-Rex, só um atacando, mas o outro ainda estava ameaçando. Sendo assim, ele viu que não valeria a pena e fugiria. Isso fez com que o T-Rex tivesse uma vitória e, para não irritar os fãs do Spino, eram dois T-Rex, por isso o Spino não lutou, porque saberia que não teria chance, e dá uma vitória para satisfazer um pouco os fãs do T-Rex também, equilibrando, deixando neutro para os fãs dos dois dinossauros. Então foi uma maneira inteligente e não necessariamente, de novo, não foi para inferiorizar o T-Rex. Eu não vou estar analisando aqui a batalha do Tarbossauro contra o T-Rex em Jurassic World Game Cretaceous, até porque é uma batalha que o T-Rex tem a vitória de fato, e também porque outra é uma batalha que não tem muito para analisar, além de que eu falei, a T-Rex tem a vitória também, é uma cena que é só para colocar lutinha e entreter o público mais jovem, porque, como eu disse antes, Jurassic Park não precisa de lutas de dinossauro, não é sobre isso os filmes. Mas a respeito sobre o T-Rex se perder, é muito fácil você contar as vitórias e falar, todas as lutas o T-Rex perde, mas se você analisar, tem um motivo porque ele perdeu, entre aspas, em cada luta, ou foi derrotado em cada luta, mas não necessariamente é porque eles têm algo contra o T-Rex, e sim é algo que geralmente serve para ajudar o plot do filme. Espero que eu tenha conseguido deixar claro os motivos do T-Rex geralmente perder e etc. Enfim, muito obrigado por vocês assistiram, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, falou!